Minas Gerais. Quando a gente pega algumas notícias de alguns anos atrás, 2018, 2019, nós temos algumas notícias tristes em relação a tragédias naturais que ocorreram no nosso país, especialmente em Brumadinho e Mariana. Fala galera, meu nome é Professor Maicon e nós estamos aqui numa aula de geografia para falar de alguns conceitos geográficos. A geografia ela estuda a relação do homem com o espaço, ou seja, dos elementos daquele espaço que são elementos naturais, da relação social do homem com o meio ambiente que ele vive, que ele modifica. O espaço geográfico corresponde ao local que está sendo produzido pelo homem, ou seja, essa relação, muitas das vezes, desse espaço que o homem está produzindo, ela vai ser desarmônica. Toda modificação, ela implica numa desarmonia, ou seja, você altera algo que já estava ali, que já ocorria de maneira natural, ou que já havia elementos que já faziam parte daquele ambiente. Por exemplo, o homem modifica a natureza e muitas vezes a natureza ela nos responde de que maneira? Com agressividade para nós. A geografia ela vem dessa maneira estudar a relação do homem com o espaço, ou seja, o espaço, como ele influencia o modo de vida do ser humano. A gente tem, por exemplo, Minas Gerais. Quando a gente pega algumas notícias de alguns anos atrás, 2018, 2019, nós temos algumas notícias tristes em relação a tragédias naturais que ocorreram no nosso país, especialmente em Brumadinho e Mariana, onde nós tivemos aquela relação das barragens de rejeito de minério que romperam, criando todo aquele lamaçal, destruindo todo aquele ambiente e matando inúmeras pessoas, animais e modificando toda aquela paisagem natural que já havia naquele local. O homem, ele aplica uma técnica no espaço geográfico, ele modela, ele produz. E qual foi a resposta da natureza? Um desastre, sem desconsiderar toda a negligência do homem para aquelas condições naturais do ambiente que ele estava alterando. A mesma coisa quando a gente canaliza um rio. Se a gente pega, por exemplo, o Tietê, ou até mesmo, por exemplo, fundos de vale que nós temos aqui em Londrina, ou até mesmo o Igapó. Sempre vai haver chuva em excesso. Por quê? A precipitação, a distribuição de chuvas em determinados períodos do ano, em volume maior ou menor, ela é natural. E muitas vezes o excesso dessa precipitação ela decorre muitas vezes a enchentes por extravasamento da água que foi canalizada, ou seja, aquela água que foi dividida, aquela água que houve uma modificação do seu curso natural. Nós dizemos que a geografia ela se faz necessário muitas vezes dividir, ou seja, o espaço geográfico ele é muito grande. Por isso que o homem fragmentou em outras categorias. É como uma barra de chocolate. A gente pega uma barra de chocolate. Toda aquela barra de chocolate ela representa o espaço geográfico. E o homem ele divide essa barra em pelo menos 4 bloquinhos para explicar melhor esse espaço, que são aqueles 4 conceitos fundamentais para nós entendermos e compreendermos de como a geografia ela atua e ela se insere na vida do homem, nessa relação homem-natureza. Isso serve para quê, pessoal? Para que nós dividimos geralmente nessas categorias de conceitos dentro da geografia? Serve para delimitar uma análise, deixá-la numa escala menor para nós termos mais detalhes dessas relações e trabalharmos ainda melhor. Então, quando a gente fala de conceitos espaciais, o primeiro conceito que a gente vai falar hoje é o conceito de paisagem. Mas, professor Maicon, o que é paisagem? Eu pergunto, quando nós nos referimos à paisagem, qual a primeira imagem que vem à mente de vocês? Nós podemos classificar a paisagem como um espaço que está dentro do nosso campo de visão, ou então um espaço que pode ser percebido pelas pessoas através dos sentidos, como a audição, o tato, a visão, o olfato. Assim, a paisagem ela está ligada a condições que conseguimos perceber no espaço. Então a gente pode dizer que a paisagem é o espaço percebido, aquilo que estamos percebendo com os nossos sentidos. A gente então pode classificar
essa paisagem que nós estamos percebendo de duas maneiras. Paisagens naturais, que são aquelas paisagens intocadas, que vemos elementos da natureza como o relevo, a vegetação, a fauna, aquela que é intocada. Já quando a gente fala de paisagem antrópica, o termo antropo vem de homem. Ela quer dizer que uma paisagem ela foi construída, que ela sofreu modificações e alterações pelo homem. Se a gente for parar para pensar numa comunidade ou numa favela, uma paisagem, nós podemos classificar essa paisagem como uma paisagem urbana, uma paisagem construída. A Ilha do Mel que vemos nessa imagem, ela é uma paisagem? Sim, mas não é uma paisagem somente da imagem da natureza, mas também as artificialidades do homem. Além dela, podemos dizer que, com o passar do tempo, uma paisagem possui condição de ser mutável. Isso quer dizer que não é o tempo que faz essa paisagem mudar, mas no decorrer do tempo, fenômenos naturais, mudanças climáticas, que também podem ser fenômenos naturais, alterações do homem, do espaço, da paisagem, também pode contribuir para a sua modificação. Essa foi uma aula introdutória, mas toda e qualquer dúvida que sempre fica plantada em nós, a gente pode ir esclarecendo com o decorrer das outras aulas. Beleza?